Sejam bem-vindos ao História Universal. Se você é fã de astronomia e filmes de ficção científica, este vídeo é para você. Hoje eu vou apresentar uma seleção de filmes que, além de entreter, nos levam a explorar o universo e as possibilidades que ele oferece. Então, prepare a pipoca, ajeite-se na poltrona e vamos embarcar em uma viagem pelo espaço e pelo tempo através da sétima arte. Estes são os filmes de ficção científica que todo amante da astronomia precisa assistir. Armageddon é um filme norte-americano de 1998, gêneros drama, ficção científica e catástrofe, dirigido por Michael Bay, produzido por Jerry Bruckheimer e lançado pela Touchstone Pictures. O filme acompanha um grupo de operários petrolíferos enviado pela NASA para destruir um gigantesco asteroide em rota de colisão com a Terra. O elenco do filme inclui Bruce Willis, Ben Affleck. Após uma chuva de meteoritos destruir um ônibus espacial em órbita e devastar uma parte de Nova York, um astrônomo descobre que essa chuva foi causada por um asteroide do tamanho do estado do Texas em rota de colisão com a Terra, que se desloca a uma velocidade média de 35.000 km/h. Quando o impacto se concretizar, qualquer forma de vida deixará de existir, até as bactérias. Para salvar o planeta, os cientistas da NASA chegam finalmente a uma ideia diferente e mais viável: perfurar o asteroide e detonar bombas nucleares em seu interior. Para isso, chamam Harry S. Stamper, chefe de uma plataforma de petróleo, para aconselhar os astronautas da NASA acerca do trabalho de perfuração no asteroide. Stamper insiste que a única forma de levar a missão a bom porto é ir ele mesmo e levar junto a sua equipe habitual. Esta é constituída por indivíduos cujo perfil está longe do de um astronauta. As equipes partem para o espaço, parando na Estação Espacial Mir para reabastecer os ônibus espaciais, antes de seguirem para o asteroide. Lá encontram uma série de dificuldades que podem colocar a missão em risco. Uma corrida contra o tempo se inicia. Impacto Profundo é um filme catástrofe de ficção científica estadunidense lançado em 1998. Foi dirigido por Mimi Leder e escrito por Bruce Joel Rubin e Michael Tolkien, e estrelado por Robert Duvall, Téa Leoni, Elijah Wood, Vanessa Redgrave e Morgan Freeman. Foi lançado pela Paramount Pictures e DreamWorks nos Estados Unidos em 8 de maio de 1998. Um astrônomo mirim e seu professor acidentalmente descobrem que um cometa com 11.000 metros de diâmetro vai colidir com a Terra, mas um dos descobridores morre em um desastre de automóvel. Após um ano, um repórter tentando investigar um possível escândalo sexual chega à conclusão de que a amante é o cometa, que está prestes a se chocar com nosso planeta. Se isto vier a acontecer, os danos causados serão incalculáveis e a vida animal e vegetal em pouco tempo deixará de existir. No entanto, uma equipe formada por americanos e russos planeja colocar detonadores nucleares, para fragmentar o cometa e salvar a Terra. Interstellar é um filme anglo-americano de ficção científica dirigido por Christopher Nolan. Ele conta a história de uma equipe de astronautas que viaja através de um buraco de minhoca à procura de um novo lar para a humanidade. Os irmãos Christopher e Jonathan Nolan escreveram o filme unindo ideias do primeiro com um roteiro que o segundo havia escrito em 2007. Nolan foi o produtor junto com sua esposa Emma Thomas e com Linda Hobbs. O físico teórico Kip Thorne, cujo trabalho inspirou o filme, trabalhou como consultor científico e como produtor executivo. Interestelar se passa em um futuro em que a Terra se torna um lugar inabitável. Com a promessa de encontrar um jeito de solucionar o problema, um grupo de exploradores descobrem um buraco negro capaz de proporcionar viagens pelo espaço e pelo tempo, além de outras dimensões, com a qual os humanos nunca tinham sonhado. Junto desses exploradores está Cooper, um ex-piloto que precisa deixar sua família para seguir rumo ao espaço. Independence Day é um filme estadunidense de 1996,
do gênero ficção científica militar e de catástrofe, dirigido por Roland Emmerich, coautor do roteiro. Conta a história de uma hipotética invasão alienígena à Terra, focando um grupo heterogêneo de pessoas no deserto de Nevada que, junto com o resto da população mundial, participa da última chance de contra-ataque da humanidade em 4 de julho, mesma data do feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos. O lançamento estava marcado para 3 de julho de 1996, mas devido à grande expectativa para o filme, muitos cinemas começaram a exibi-lo já na noite anterior, mesma data em que o enredo começa. A renda mundial bruta passou dos 816,9 milhões de dólares, a segunda maior da história do cinema até então. Hoje, ocupa a 55ª posição na lista das maiores arrecadações de todos os tempos, superando outros filmes de catástrofes de grande escala e de ficção científica lançados na segunda metade da década de 1990. Independence Day também ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais e também foi nomeado para melhor mixagem de som. 20 anos após Independence Day chegar aos cinemas, em 2016, foi lançada a continuação Independence Day, Resurgência. No dia 2 de julho, os sistemas de comunicação do mundo inteiro se transformam em um caos, devido a uma estranha interferência atmosférica. Logo se descobre que enormes objetos estão em curso de colisão com a Terra. Inicialmente imagina-se que se tratam de meteoros, mas logo revela-se ser na verdade uma imensa nave espacial pilotada por alienígenas. Após frustradas tentativas de se comunicar com os extraterrestres, um técnico em comunicação descobre que os seres do espaço estão usando satélites terrestres para se comunicarem e iniciarem em menos de um dia um ataque conjunto nas principais cidades do planeta. No dia 3 de julho, o ataque alienígena começa de forma esmagadora e nem armas nucleares conseguem destruir a blindagem protetora. Mas no dia 4 de julho surge uma possibilidade de vencer o invasor e nesta hora todas as nações precisam se unir, pois está em jogo a existência da raça humana. 2012 é um filme de catástrofe de 2009 dirigido por Roland Emmerich e foi distribuído pela Columbia Pictures. As filmagens começaram em agosto de 2008 em Vancouver, no Canadá. Com o alinhamento da Terra com os outros planetas, uma série de explosões no Sol começa a afetar a vida terrestre. Depois de pesquisas em uma mina subterrânea, cientistas descobrem como o planeta está sendo afetado, e percebem que tudo que é conhecido hoje será destruído em pouco tempo. Apesar de o cientista Adrian avisar ao presidente americano, as medidas necessárias para tentar conter o problema não são tomadas, e quando chega o ano de 2012, o ser humano corre um sério risco de extinção. Tentando fazer de tudo para salvar a vida de sua família, o escritor fracassado Jackson Curtis segue os conselhos de um profético apresentador de rádio e corre para fugir da morte. Para se salvar, há apenas uma solução: conseguir comprar passagens para as poucas arcas construídas pelos chineses que permitem a sobrevivência de quem estiver ali. Porém, apenas os bilionários conseguem ter dinheiro suficiente para se salvar. Mesmo assim, Curtis não desistirá enquanto não evitar a morte de sua ex-mulher e de seus filhos. Inspirado na profecia maia, que afirma que o mundo acaba em 21 de dezembro de 2012, o longa é mais uma produção de filme catástrofe do cineasta Roland Emmerich. Antes, o diretor já havia realizado obras como Independence Day, Godzilla e O Dia Depois de Amanhã. Emmerich chegou a confirmar pouco antes da estreia do filme, que pretende fazer uma continuação, que se chamaria 2013, e seria uma série de televisão. No filme, dentre as cenas está uma em que o Rio de Janeiro é destruído. Perdido em Marte é um filme norte-americano de ficção científica dirigido por Ridley Scott, escrito por Drew Goddard baseado no romance homônimo de Andy Weir. O astronauta Mark Watney, Matt Damon, é enviado a uma missão em Marte. Após uma severa tempestade ele é dado como morto,
abandonado pelos colegas e acorda sozinho no misterioso planeta com escassos suprimentos, sem saber como reencontrar os companheiros ou retornar à Terra. Se você gosta de ciência, tecnologia e um pouco de sofrência, pedida ao filme Perdido em Marte. Matt Damon está perfeito nesse papel e sua atuação é impecável. Os efeitos especiais e a fotografia do filme são um caso à parte. A história se passa com uma tripulação que está em Marte em uma missão e no anúncio de uma forte tempestade resolvem abortar a missão e quando um satélite se parte Mark é acertado e arremessado longe e eles acham que ele morreu e vão embora. Acontece que algum tempo depois ele acorda e se vê sozinho em um planeta desconhecido e sem suporte nenhum ou contato. Ele começa a sobreviver tentando plantar comida, tentando racionar a alimentação, tentando maneiras de entrar em contato. Ele é um biólogo e a parte técnica mostrada no filme e o nível de inteligência dele é extraordinário. Enquanto isso, quando eles conseguem verificar que provavelmente Mark está vivo, começa uma loucura nas melhores mentes da NASA para tentar contato com ele e tentar um resgate. Moonfall, Ameaça Lunar é um filme de desastre e ficção científica de 2022 dirigido por Roland Emmerich. Emmerich coescreveu o roteiro com Spencer Cohen e Harald Closer. O filme é uma coprodução americana, britânica e chinesa estrelado por Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña, Charlie Plummer, Kelly Yu e Donald Sutherland. As filmagens ocorreram em Montreal com um orçamento de produção de $138 a $146 milhões, tornando um dos filmes produzidos independentemente mais caros de todos os tempos. Em Moonfall, uma força misteriosa tira a Lua de sua órbita ao redor da Terra e a lança em uma rota de colisão com a vida como a conhecemos. Com poucas semanas antes do impacto e o mundo à beira da aniquilação, o executivo da NASA e ex-astronauta Joe Fowler está convencido de que ela tem a chave para salvar a todos nós. Contudo, apenas um astronauta de seu passado, Brian Harper, e um teórico da conspiração, Cassel Zeman, acredita nela. Esses heróis improváveis vão montar uma missão impossível de última hora no espaço, deixando para trás todos que amam, apenas para descobrir que nossa Lua não é o que pensamos que é. Não Olhe para Cima é um filme americano de 2021, dos gêneros ficção científica e sátira política, escrito e dirigido por Adam McKay. É estrelado por um elenco liderado por Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio, que interpretam dois astrônomos de baixo escalão tentando, por meio de um tour pela mídia, alertar a humanidade sobre um asteroide que destruirá a Terra. O evento de impacto é uma alegoria à mudança climática, e o filme é uma sátira da indiferença do governo e da mídia com relação à crise climática. O longa-metragem é uma sátira sobre o poder do governo sobre o povo, desesperado por alguém para confiar. A presidente utiliza do fanatismo e patriotismo para se promover, mesmo com a extinção da raça humana a caminho, o mais importante é dinheiro e poder. O fato histórico do controle sociopolítico é algo persistente em nossa realidade. Pode-se fazer paralelos entre o filme e a vida real em vários momentos da história. O povo tem tendência a procurar um herói ou um mártir em seus governantes, quase como se fosse impossível algum deles agir em benefício próprio. O fanatismo distorce a realidade e leva ao negacionismo. A ignorância ganha da ciência. O filme satiriza esse fenômeno social quando a personagem principal fala: tudo isso é para os ricos ficarem cada vez mais podres de ricos. Um filme de grande importância social, que consegue atingir todas suas expectativas e deixa os telespectadores pensativos. E chegamos ao fim deste vídeo, espero que tenham gostado e que esta lista tenha despertado seu interesse em explorar ainda mais o universo da ficção científica e da astronomia. Se você já assistiu algum desses filmes, deixe nos comentários a sua opinião e se tem algum outro que você recomendaria para essa lista. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. No próximo episódio,
Você já ouviu várias vezes a descoberta de exoplanetas. Porém, dificilmente se divulga a descoberta de exoluas. Vamos entender o que são e as dificuldades de observação. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.